Concluí agora a minha aula da sétima turma do meu curso de comportamento canino voltado ao atendimento PET. E o tema hoje foi sobre transtorno obsessivo compulsivo, TOC, estereotipia e comportamento estereotipado. Existem sim algumas definições interessantes sobre esses três temas e é muito interessante a gente abordar sobre eles do ponto de vista comportamental e também eu enfatizo aos meus alunos a importância de entenderem que todos os casos que eles atenderem, identificarem que seja um transtorno obsessivo compulsivo, eles devem não realizar o atendimento e encaminhar ao clínico veterinário antes de pensar em qualquer modificação comportamental, tá bom? Isso é super importante, eu deixo muito claro isso aos meus alunos. Da mesma forma que existem outros comportamentos que nós vamos atender e que se faz necessário essa consciência e esse dever ético de entender que ali envolvem aspectos de atuação do clínico veterinário. E que sim, essa atuação elas podem e devem andar em conjunto. Até porque o adestramento ele é uma área multidisciplinar. Nós estamos lidando com os cães, são seres vivos, e como seres vivos, eles vão sim apresentar uma série de questões que envolvem uma visão organicista e também depois uma visão biopsicossocial. Então, são biológicos, são psicológicos e tem a sua história social, tem seus comportamentos sociais. E deve ser respeitado a espécie que são. No entanto, no seu desenvolvimento e na sua relação com o meio, eles podem sim, e até por questões de predisposições genéticas, podem desenvolver comportamentos que nós, como adestradores, não devemos a priori ou a princípio trabalhar sem o encaminhamento ao veterinário e a partir desse encaminhamento, do diagnóstico clínico veterinário e do que o veterinário orientar de medicamento que possa ser usado, aí sim a gente vai fazer um planejamento específico para esse caso que envolve essa situação. E aí, pessoal, uma angústia que foi colocada, que eu compartilho dessa angústia, é que existe na nossa sociedade uma grande dificuldade dos donos de cães, clientes, tutores, ou chamem como vocês quiserem, para mim é indiferente, tá? Eu sei que tem significações diferentes, mas para mim não fico muito preocupado com isso. Deles entenderem que os processos que envolvem a absorção da medicação varia de indivíduo para indivíduo. E aqui eu nem estou falando na pretensão de invadir a área de saber, tá? Estou falando de forma geral, isso qualquer pessoa pode falar. E é importante que o público entenda que sim, não é dar o medicamento e que, tomou 2, 3 dias e vai resolver. Tem um período de absorção, adaptação, de reavaliação. E a gente vê alguns problemas quando envolve o trabalho em conjunto com o veterinário. E esses problemas geralmente estão relacionados aos donos, que vão criar resistência em dar um medicamento para o cão dele. Mesmo que o veterinário, sendo o profissional que estuda isso, o profissional adequado para falar sobre isso, sendo da área dele, fale, olha, esse medicamento é importante, vai ter essa atuação, precisa dar de forma adequada ao seu cão e vai ter aí um tempo de 15, 30 dias, 40 dias, dependendo do contexto, de absorção para começar a ter um efeito. E que esses efeitos podem ter algumas adversidades no seu decorrer ali no início, até ter uma certa estabilização. Então isso acaba sendo meio que um padrão, tanto na psiquiatria humana, como também em relação aos animais, e o público leigo não entende. E aí eu vou fazer uma crítica aqui aos donos de cães que falam assim, mas eu vou chapar o meu cão?
Não, você está sendo orientado por um profissional capacitado para isso. Tá? E você precisa, sim, seguir essas orientações. E a grande hipocrisia, muitas vezes, é que a gente vê que as pessoas acabam não tendo grandes conflitos para consumir Rivotril, para consumir outros medicamentos para elas mesmas, sem muito critério, sem muito questionamento do psiquiatra, sem muito questionamento do diagnóstico que muitas vezes foi feito em meia hora de atendimento do psiquiatra, e foi feito lá um diagnóstico dentro de um CID e colocado aí um medicamento, e a pessoa toma sem se questionar e toma durante a vida toda ou por um bom período da vida. E aí, ao olhar para o seu cão, de um profissional que fez um diagnóstico adequado, explicou, acaba não fazendo, tem resistência. Então, assim, é muito complicado. Porque imagine só você trabalhar um cão que tem transtorno obsessivo compulsivo ou uma ansiedade generalizada, sem essa multidisciplinariedade que envolve a atuação do médico veterinário e que envolve a atuação de um adestrador. Aqui eu não vou entrar no mérito do que muitos estão dizendo. Ah, é comportamentalista, é diferente do adestrador. Tá, na verdade, todo mundo que trabalha com mudança comportamental, todo mundo que trabalha na relação dono-cão, a fim de melhorar comportamentos, está trabalhando com análise de comportamento aplicado, de uma forma ou de outra. E para mim, todos eles estão trabalhando a nível comportamentalista. O que a gente pode talvez dizer é que a atuação e o foco de uns seja diferente de outros, mas eu não posso dizer que adestrador não é comportamentalista de alguma forma, né? Ou não está atuando como comportamentalista de alguma forma. Pelo menos é assim que eu vejo, tá? Outra coisa importante é que eu já teci críticas no passado e eu mantenho essas críticas de que eu vejo uma certa tendência, eu posso estar equivocado, de uma banalização que acaba ocorrendo em relação aos animais e medicamento, em discurso de alguns veterinários. Isso não é uma crítica à classe veterinária, não é uma crítica à medicação, de forma alguma. Mas é um cuidado que eu acho que a gente, do meio em geral, independente da formação, e aí em específico os veterinários, a gente precisa ter da não banalização da medicalização, em prol, muitas vezes, da dificuldade que esse veterinário tem de entender a aplicabilidade da análise do comportamento e de não atuar diretamente com atendimento comportamental. Né? Então, existem essas lacunas e que às vezes elas, ao invés de se complementarem, elas não se complementam. E aí geram problemas entre os profissionais da área e problemas de ego, porque afinal a nossa sociedade ela hipervaloriza muito o médico, e aí inclui-se um médico veterinário, e acaba se querendo se validar por isso, e de alguma forma eu vejo em algumas situações um certo menosprezo e uma certa imputação aí de título a respeito dos demais, como se ser médico veterinário fosse melhor e entendesse mais de comportamento do que outros profissionais, independente da sua formação e que atuam na área. Então, essa é uma crítica categórica que eu faço, de uma forma muito tranquila, não se sintam ofendidos, é para reflexão, e que eu acho que, na verdade, acho não, isso que eu estou fazendo é no sentido de agregar, não é no sentido de desagregar, tá bom? Eu sei que muitos se sentem ofendidos, porque o ego muitas vezes de alguns médicos veterinários é muito grande, grande até demais, mas isso é inerente também do ser humano, né? O ego de muitos profissionais, independente da formação, é muito grande também. E ter um ego fortalecido não é necessariamente ruim. Alguns aspectos podem ser ruins. Beleza? Era isso que eu queria falar. Sigam as orientações do médico veterinário, sigam as orientações do adestrador, façam os exercícios e essa multidisciplinaridade precisa ter mais união e menos divisão e menos ideologia. Valeu, pessoal. Abraço a todos.